Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre o Bowen e a sua redenção na segunda temporada do reboot. Bom, acho que já tá bem claro aqui que o Bowen é o meu personagem favorito no elenco do reboot. E eu queria fazer um vídeo solo dele. Pensei em fazer um vídeo falando da estratégia da primeira temporada, mas eu acho que seria mais interessante comentar ele da segunda temporada e a sua redenção, que eu particularmente gostei da ideia, apesar de ser algo bem simples, e eu acho que eles poderiam ter feito mais do que fizeram no conteúdo original que nós tem, mas para mim funcionou e eu gostei muito da maneira que eles trataram o Bowen nessa segunda temporada. Então resolvi fazer esse vídeo. Peço para deixar aquele like, se inscrever no canal e agora sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, vamos começar no começo, e quando eu falo começo é o primeiríssimo episódio. E nesse primeiro episódio a gente vê a reação de outros participantes depois de tudo que o Bowen fez. Algo parecido que a Heather aconteceu em Luz da Maçã, e olha, funciona. Eu concordo que em alguns momentos eu acho que a Julia mereceu até mais que o Bowen, e até acho um pouco hipócrita da parte da Millie reclamar do Bowen, sendo que quem fez o livro foi a Millie. Mas em geral dá pra entender porque as pessoas ficaram com raiva do Bowen e a sua jogatina na primeira temporada. E o Bowen, sendo Bowen, literalmente não ligou e até falou que na verdade estava ensinando vocês a serem jogadores melhores. Mas esse primeiro episódio foi uma amostra do que teria de arco aí para o Bowen nessa segunda temporada. Não tem muito o que comentar sobre o episódio 2, porque afinal de contas o episódio 2 é só o Jace sendo idiota, e aí logo que o Jace é idiota, todo mundo volta no Jace, porque ele foi idiota o episódio inteiro. Inclusive maneira bem preguiçosa pra tirar a Emma e Jace como casal, hein? Mas voltando ao nosso vídeo, o grande conflito entre Bowen e o começo da sua redenção começa no episódio 3, onde a MK começa suas trapaças para fazer a sua equipe vencer. Bom, no primeiro e no segundo episódio a equipe do Bowen não conseguiu vencer os desafios, então o Bowen viu que a sua equipe estava bem fraca e viu a possibilidade de trapacear, e o Bowen não se importa muito com isso, foi lá e começou a trapacear junto com MK e Julia, e isso machucou os sentimentos do nosso queridíssimo Raj. E nos primeiros episódios, logicamente, o Bowen ele se preocupa com o Raj, mas não tira a trapaça. Nós podemos ver isso na cena onde MK, Julia e Bowen estão conversando e fala que tá rolando alguma coisa legal com o Raj. E aí ele finge que não está fazendo a trapaça, mas depois o Raj acaba descobrindo. E aí nós temos que ver o Bowen ter que escolher ou o Raj ou continuar fazendo suas trapaças no episódio 3. No episódio 4, a gente vê uma outra reação do Bowen, onde o Bowen fica chateado em ter que mentir pro Raj e também chateado por ter enganado o Raj. Nesse episódio, o Bowen ele usa as trapaças novamente, e dessa vez ele não conta pro Raj que tá trapaceando e finge que tá jogando limpo, né? Afinal de contas, eles estavam brigando por culpa disso. Mas ele se sente mal por isso e fica triste por isso, mostrando que ele iria se arrepender de fazer isso, assim colocando pro episódio 5, que é o meu segundo favorito desse reboot, que é um episódio bem simples e tem alguns problemas e tal, mas ele finaliza mais ou menos esse arco de redenção para o Bowen. No episódio 5 tem para mim como Bowen o grande protagonista nesse episódio para finalizar esse arco de redenção. Bom, mais uma vez o nosso queridíssimo Bowen engana o Raj, falando que dessa vez está jogando limpo e tal. E aí o Raj acaba descobrindo que eles estavam trapaceando com o mapa que estava escrito na barriga do Reaper, e com isso o Raj fica totalmente chateado, e também ficado chateado com o Bowen, né? Porque afinal de contas o Bowen outra vez está trapaceando. Nesse episódio nós vemos que o Bowen dessa vez escolheu jogar limpo, com muitas entre aspas, e aceitou ficar no lado do jogo limpo, podemos dizer, apesar de ser algo bem rápido e bem superficial, tipo eles jogam bola de neve e o Bowen fica ao lado do Rhaime e do Raj. No episódio eles ganham a imunidade e parece que o Raj e o Bowen se entendem no final do episódio 5. E episódio 3, a grande eliminação do Bowen, e olha, eu realmente acho a eliminação do Bowen fraca. Eu gostei da ideia da redenção do Bowen, mas parece que eles meio que tiraram essa ideia e pegaram o episódio 1 e mostraram que todo mundo ainda tá com raiva do Bowen, e não importasse o que o Bowen fazesse, ou conversasse, ou tentasse jogar, ele não iria conseguir se salvar. Inclusive, a única maneira do Bowen se salvar
era ganhando a imunidade, ele tenta de todas as maneiras ganhar a imunidade e acaba sendo eliminado. É uma eliminação até um pouco fraca e pela maneira que o Bowen chegou na primeira temporada, ele merecia coisa melhor. E a redenção dele poderia ter durado mais. Então eu gostaria de fazer uma parte onde, como eu escreveria essa redenção do Bowen na segunda temporada do reboot, que eu achei a ideia legal, mas a execução foi fraquinha na minha opinião. Nessa mini escrita eu quero começar falando que eu gostaria de colocar o Bowen em um top 6, top 7 nessa segunda temporada do reboot, para fazer mais sobre essa redenção do Bowen. E no começo da história a gente vai ter o Bowen vendo que todo mundo odiava ele, mas ele não se importa, para ele só jogou o jogo, e o Raj ele continua tentando aconselhar o Bowen a pedir desculpa, a começar a jogar bem, jogar limpo, podemos dizer. E nos primeiros episódios, primeiro e segundo, ele vê que a equipe dele não venceu nenhuma partida e ele aceita jogar na trapaça junto com Julia e MK. Com isso, o Bowen, para não machucar os sentimentos do Raj, ele literalmente faz o que ele fez no episódio 4 e 5. Ele mente que está falando que joga limpo, que tá firme e forte no jogo. Com isso, o Raj, ele pensa que o Bowen melhorou, está jogando limpo, e aí no episódio 5 ele descobre a mentira, e dessa vez a gente não vai ter uma reação fraca do Raj. Afinal de contas, toda vez que é mostrado o Raj, toda vez que ele descobre que o Bowen está jogando sujo, o Raj ele fica com raiva e depois perdoa o Bowen, e dessa vez ele fica com tanta raiva que ele dá meio um gelo no Bowen, e isso deixa o Bowen mais triste e faz essa temporada o Bowen ter mais foco para o Raj. E ele percebe o quão ruim ele está jogando sujo e pode perder o Raj. Com isso, a fusão do Bowen é ele tentando ser uma pessoa melhor, começando a jogar limpo e tentando reconquistar o Raj, fazendo assim o Raj não ser só o alívio cômico dessa temporada junto com o Amy, e tendo esse arco com o Bowen, que eu acho que o casal Bowen e Raj não tem tanto história juntos, e acho que a segunda temporada poderia focar nesses dois, e deixando assim o Bowen em sexto, torcendo pro Raj vencer a temporada, e o Raj pode sair em quinto, vendo que o namorado dele melhorou e saindo assim de cabeça limpa, mostrando que ele jogou limpo em geral. Acho que isso poderia funcionar mais pra redenção do Bowen. Lógico que eu falei um pouco rápido demais, mas eu acho que se eles fizessem isso de maneira lenta, poderia funcionar mais do que a maneira que eles fizeram nessa temporada. Mas e você? O que você achou da redenção do Bowen? O que você faria se vocês fossem os roteiristas de Drama Total? Esse foi o vídeo. Valeu por ter me escutado mais uma vez. Estamos quase chegando aos 800, então me ajuda aí. Valeu e tchau.